todo imigrante é empreendedor. A comunidade brasileira está cada vez mais forte. Através do Worldwide Connection, nós criamos o nosso braço em Orlando. O objetivo que a gente tem trabalhado é que as pessoas se conectem. O dólar cresce em árvore, não é assim? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Management, administrando a sua empresa nos Estados Unidos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela que é corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos, com larga experiência executiva, de negócio aqui também, e presidente de uma organização de network, uma organização de profissionais aqui nos Estados Unidos, muito relevante e muito importante, como foi mencionado inclusive no episódio passado, com a Andréia Faria, que falou um pouco a respeito, mas hoje nós temos a presidente aqui, que vai poder falar um pouco mais da missão, das iniciativas, enfim, de tudo aquilo que representa e da importância dessa organização, que eu vou deixar que ela fale, tá? Aqui na comunidade brasileira nos Estados Unidos, principalmente no sul da Flórida. Eu estou falando de Elizabeth Alderete, seja muito bem-vinda, fiquei muito agradecido e honrado por você ter aceito o convite de participar aqui do meu programa, e desde já, sinta-se à vontade aqui, enfim, bem-vinda, e muito obrigado mais uma vez. E a primeira pergunta, ela é básica, eu quero saber um pouquinho sobre a Elizabeth, quem é a Elizabeth, de onde que ela é, enfim, quanto tempo que está aqui nos Estados Unidos. Conta um pouquinho para a gente do seu background, da sua história de vida, até falar depois, né, mais para frente a gente vai falar um pouquinho da sua trajetória profissional, mas antes eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua história de vida pessoal. Quem é Elizabeth Alderete? Ai. É uma longa história, né? Porque a gente não é mais novinha, né? Então, vamos lá. Bom, eu costumo falar que eu sou uma carioca falsificada, porque eu nasci em São Paulo, fui para o Rio de Janeiro com 7 anos, quando meu pai foi transferido, então toda a minha vida foi no Rio, não conheço nada de São Paulo. Mas quando eu falo, eu sou do Rio de Janeiro, o pessoal fala, não, você não tem cara de carioca, você não tem sotaque, então eu falo que eu sou a falsificada. Eu fiz administração, com ênfase em marketing, e na década de 90 eu morei em Los Angeles por alguns anos, tive 2 restaurantes brasileiros. Que Los bacana. Angeles. Conheci meu ex-marido. Então você teve experiência em administração de restaurante aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Eu sou uma empreendedora, porque eu já tive vários negócios. Então eu morei em Los Angeles, depois na década de 2000 voltei para o Brasil, morei em Brasília, trabalhei com área de design de interiores e paisagismo. E em 2010 eu resolvi recomeçar minha vida aqui com a minha filha. Tenho uma filha de 22 anos, que agora em maio está se formando na UCF. Ela quer ser médica, então ela terminou o college. E nós estamos aqui na Flórida desde 2010. E toda essa sua bagagem, né, de empreendedora, hoje você utiliza, obviamente, na sua atividade atual, né? Que você atua como corretora de imóveis, correto? Isso, eu sou corretora desde 2013. Então, agora em março completou 10 anos na área e, logicamente, quando eu comecei como corretora, eu comecei, como todo mundo começa, na área residencial, e os meus clientes foram me pedindo negócios, porque quem vem aqui para a Flórida, né, começa com, eu quero alugar, eu quero comprar e agora eu quero abrir meu negócio. Então, eu comecei a trabalhar com corretagem também de negócios e franquias. E eu costumo falar para meus clientes que eu sou one-stop realtor, porque eu trabalho com aluguel, residencial, comercial, franquias, negócios. Atuo na área de Broward, Miami, Palm Beach, Orlando. Já fechei negócios na Geórgia e em outros estados também. Então, que bacana. Tenho uma equipe que trabalha comigo hoje. E eu já te conheço de eventos, né, do próprio BBG, que a gente vai falar já, né, que eu entreguei, hein? Entreguei o nome aqui. Vou deixar ela falar, mas enfim. Vários eventos. E já não sabia da sua experiência quanto empreendedora de restaurantes, enfim, que legal, que bacana, tá vendo? O podcast, a nossa audiência, que basicamente são alunos, são brasileiros que estão no Brasil, que têm interesse de vir para os Estados Unidos, brasileiros que moram aqui, que querem aprimorar na sua prática de negócio, querem aprender mais sobre gestão, sobre contabilidade, sobre impostos, enfim, de tudo um pouco. E esse é o objetivo desse podcast, trazer profissionais, referência, brasileiros principalmente, porque a gente faz o programa em português, para compartilhar suas experiências de vida
com a nossa audiência, mostrando, porque não é só, como a gente costuma dizer, né? Parece um clichê, mas acaba sendo a pura realidade. Não é só louros e bônus, né? Aqui a vida nos Estados Unidos também tem desafios, não tem? Então, eu costumo falar que todo imigrante é empreendedor, porque a gente deixa os nossos sonhos no Brasil, né? A gente deixa a nossa vida, pega na bagagem, chega aqui com a mala para recomeçar, recomeçamos com uma nova carreira, temos que aprender a cultura, nova língua, costumes e começar do zero, né? Recomeçar, a gente reaprende. Né? Recomeçar. Então, eu falo que todo imigrante é empreendedor. Todo imigrante, mesmo que não queira, tem que ser, né? Tem que ser um empreendedor, tem que ter aquele sonho, né? E a vontade de realizar. Senão não aguenta ficar. Aí volta para o Brasil. Voltando para o Brasil. Exatamente. Maravilha. Quero perguntar um pouquinho, pegando a sua experiência de corretora de imóveis, né? De Realtor, como você mesmo disse, One Stop Realtor. Legal. Quando a gente fala de mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, qual que é a sua visão para os próximos anos? A gente vê hoje um ambiente de taxa de juros altas, né? Comparada com a época da pandemia. Você acredita que o mercado tende a aquecer, dar uma estabilizada? Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu acredito, na verdade, na pandemia a gente teve 2 anos atípicos, né? Foi um crescimento acelerado, principalmente aqui na Flórida, onde a gente teve uma migração muito grande, não de estrangeiros, mas de próprios americanos e pessoas vindo de outros estados para comprar, para morar na Flórida. O que já vinha acontecendo há alguns anos, a Flórida deixou de ser aquele estado meramente turístico para ser um estado onde as pessoas querem viver, investir, morar, trabalhar, estudar. Então, logicamente, teve essa mudança gradativa. Desde 2011, a gente começou a ver essa mudança para cá, movimento. Logo depois da crise de 2008, o mercado, se você olhar os gráficos, foi sempre crescente, né? O mercado imobiliário. A partir da crise imobiliária. 2011, que quando começou a recuperação dos foreclosures, mas, logicamente, em 2020, essa aceleração. Quando a gente olha o gráfico de vendas comparados 2022 a 2019, ele está equiparado, porque o crescimento mesmo foi esses últimos 2 anos, 2020 e 2021. Tá? Então, eu acredito que o mercado está estabilizando, ele não está... quando eu tinha os clientes em 2021, que a gente ia para mostrar as casas, parecia que a gente estava numa festa, né? Era um happy hour, não era uma open house, né? Que tinha assim, uma procura muito grande, muitos compradores em dinheiro. E quem comprou naquela época se deu bem, né? O mercado comprou porque você estava aqui procurando o seu imóvel, você tinha o valor para comprar, você encontrou, você faz a oferta, né? É mercado de oferta e procura. Porque hoje ele está estabilizado, hoje a gente tem mais propriedades que estão mais tempo no mercado. Qual é o tempo que uma propriedade fica no mercado? 2 meses? Antigamente, assim, se você coloca 2020, final de 2020, 2021, ficava uma semana, 2 semanas. Então, pois eu comprei minha casa aqui em 2021, janeiro. Na época, minha conta foi muito simples. Eu tinha um aluguel, eu comprei a casa que eu já morava. O meu landlord, né, o proprietário, que a gente fala aqui, só explicando para a nossa audiência, um belo dia, ele mandou alguém lá fazer um appraisal. Ele me ligou, vai fazer um appraisal. Eles são de Nova York, eram 2 advogados. Aí ele falou assim, vai alguém fazer um appraisal. Appraisal? Eu liguei, vocês vão vender a casa? Sim, estamos querendo vender a casa. Poxa, eu compro. E a conta minha foi muito simples. Eu pagava um aluguel, eu apliquei para um mortgage, e o valor do mortgage, incluído todas as despesas, era menor que o aluguel. Tá bom, isso em janeiro de 2021. Passaram 6 meses, 7 meses, o mercado... E eu financiei a 2,7. Nós chegamos a ter inflação aqui, né, Elizabeth, de 7,1. Então, quer dizer, juro negativo. Ainda hoje é 5%. Importante, estamos gravando, porque às vezes a gente fala números a data. Nós estamos gravando em abril, tá? Hoje é 19 de abril de 2023, só para ficar ciente. Hoje a taxa de inflação nos Estados Unidos é em torno de 5% ao ano. Só para esclarecer a audiência, para saber do momento, né, que a gente está falando. Então,
no meu caso, que eu fiz um financiamento de 2,7% fixo para 30 anos, foi excelente. E não só a questão do financiamento, mas também o preço da casa, que praticamente dobrou em coisa assim de, sei lá, 2 anos. O que é um pouco irracional, né? Quando você Foi estuda... atípico, mas vai dar uma estabilizada agora. Agora, esse valor, ele tem a ver também com a população, com a procura na Flórida. As pessoas, realmente, como eu disse, elas estão mudando para a Flórida. Então, a Flórida está tendo um crescimento não só em real estate, mas novas escolas, hospitais, mercados, empresas vindo para cá. A dinâmica do comprador residencial é bem diferente do comprador empresarial, né? No caso. Como é que seria? O processo é parecido? Eu tenho experiência de ter comprado a minha casa aqui, mas eu nunca tive experiência de comprar um negócio. Para comprar um negócio, na casa você encontra a casa, aí a casa dos seus sonhos, você faz uma inspeção, faz um financiamento ou compra em cash, né? Se você for comprar em dinheiro, e faz a mudança, leva a família. Para o negócio, ao invés de ter inspeção, a gente tem o que chama de due diligence, que é a inspeção da empresa, dos números contábeis da empresa, e uma empresa é avaliada pelo retorno que ela tem, pela marca, pelo retorno, pela perspectiva de crescimento dela. E aqui nos Estados Unidos, a empresa é listada como uma casa, né? É feito Ela é feita uma listagem. Tem uma listagem, né? Com os dados. De empresa, se a empresa está sendo vendida com propriedade ou não, se é só um negócio. Se for só um negócio, qual é o valor do aluguel, qual o contrato do aluguel. O proprietário do terreno, do imóvel, tem que aprovar o novo proprietário do negócio. Então, tem algumas diferenças. Né? Um processo de avaliação, né? Avaliação também. E tem alguns negócios mais para a parte que inclui propriedade, que você pode financiar. Aí você vai financiar, quando você financia um imóvel comercial ou um negócio, você está financiando o que a empresa pode te trazer, não a pessoa física que está comprando, não é o crédito dela. É o cash flow da empresa. Da empresa. Maravilha. Em relação, tem muitos brasileiros que vêm adquirir negócios aqui na Flórida ultimamente. Como é que está a procura, Elizabeth? Então, o brasileiro, na verdade, muitos brasileiros começam como test drive. Então, tem muitos brasileiros que vêm com visto de estudante, alugam a casa para saber se a família vai se adaptar, se eles mesmos vão se adaptar. Muitos têm negócios no Brasil, então vêm com esse visto de estudante. Logicamente, a gente tem raríssimos casos de famílias que não se adaptaram e resolveram voltar. Eu tenho no meu histórico de 10 anos, tenho 2 famílias que voltaram para o Brasil. Uma voltou, realmente, eles não se adaptaram, e o segundo ficaram aqui alguns anos, mas depois veio a pandemia, e eles tiveram que voltar para o Brasil por causa das empresas da família. E essa não adaptação, o que você acredita? Qual poderia ser a razão? Muitos vêm justamente porque o esposo ou a esposa, alguém mantém o trabalho no Brasil, então eles têm que fazer essa viagem constante. Então, por isso que algumas pessoas, quando fazem esse test drive de eu quero permanecer nos Estados Unidos, então eu vou abrir um negócio aqui, ou vou trazer algo do Brasil, da minha empresa, vou adaptar minha empresa para o mercado americano, para que eu possa trabalhar daqui. Então, eu tenho o meu negócio aqui. Entendi. Aí vem assim, aí é o segundo passo. Quero ficar, vou comprar minha casa, vou comprar meu negócio e segue. Depende, eu entendi. Porque se a pessoa tem vínculos no Brasil e não consegue, de repente, criar vínculos comerciais ou de negócio aqui, acaba... Por 2 motivos. Porque a empresa pede a presença do profissional no Brasil, então tem as viagens que são constantes. E o segundo é que cada vez que você traz o real para cá, para pagar suas contas aqui, você paga de 5 para 1, às vezes um pouquinho mais. Então, essa é a grande diferença. Por isso que as pessoas que querem morar e investir aqui, eles procuram um negócio que mantenha pelo menos as contas da família aqui nos Estados Unidos. E tem muita família que ainda vive dependendo de dinheiro do Brasil aqui? Algumas. Você conhece bastante, então. Não é fácil, tá, gente? Você que está pensando em vir para cá, está no Brasil, pensa em vir para os Estados Unidos, porque a Elizabeth falou muito bem.
tem que procurar, de repente, estruturar ou desenvolver uma atividade, uma carreira, uma profissão, para conseguir, pelo menos, bancar as contas aqui em dólar com a receita da América. Realmente, você bancar um custo de vida nos Estados Unidos com renda oriunda, única e exclusivamente do Brasil em reais, não é fácil. Primeiro, você vai ter que ter uma fonte de renda muito grande no Brasil, né? Um lastro grande, e segundo, que num long term, né? Num longo prazo, até pela variação do câmbio, isso pode ser extremamente danoso para as finanças. Também o controle da empresa, porque se você é o executivo que mantém a empresa no Brasil, fica mais difícil você manter a empresa e exercer o seu trabalho daqui, né? Eu conheci casais, famílias também, que ele era médico, e a esposa morava aqui, na época na região de Orlando. E ele vinha regularmente. A família, a esposa, os filhos moravam, eram até amigos dos meu filho, os filhos deles, né? Só que ele vinha ocasionalmente, só que chegou uma hora que ela voltou. É difícil, realmente é muito difícil. Porque a família não fica o tempo todo, né? E as viagens, no começo tudo é maravilha. Não, eu viajo 2 vezes por mês, né? Mas depois essa viagem vai ficando mais cansativa, a empresa vai pedindo mais tempo, né? Exigindo mais tempo do profissional. Gera um estresse também, difícil, né? Imagina, tudo principalmente durante a pandemia. Imagina pessoas que tiveram que trabalhar, visitar a família aqui, tinham que fazer quarentena no México. E não então podia também, complicado. Né? No início não podia, lembra que travou logo no início da pandemia, você não podia nem viajar. Tinha uma série de restrições para quem não era residente fiscal, por exemplo. Você não tinha o green card, ou não tinha um visto de trabalho aqui, só o visto de turista, por exemplo. Houve um período que você não podia vir, tinha que fazer a quarentena, era muito complexo. Por isso que hoje a gente tem clientes que, quando planejam assim, a vinda para os Estados Unidos, também planejam o administrador que vai ficar na empresa, como vai fazer a retenção de talentos desses funcionários chaves que vão tocar a empresa enquanto eles estão aqui. Exatamente. Então, isso já é planejado também, já tem tido profissionais e clientes que já têm esse planejamento. Que já tem essa consciência, esse nível de consciência de buscar isso, que aqui é muito comum, né? As empresas americanas, de modo geral, já há esse certo planejamento, esses documentos, vamos dizer assim, todo esse aparato para dar uma segurança para o empreendedor, tanto do ponto de vista de seguro, do ponto de vista contratual, do ponto de vista de funcionários chaves, como você mesmo disse. O brasileiro que muitas vezes não tinha, agora está começando a obter esse nível de consciência maior. A experiência, né? E também a experiência de outras pessoas que já vieram e de profissionais. Que vieram e estão servindo de referência também para essas outras famílias. Mas como é que você avalia a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos? E eu quero que você fale um pouquinho também, você que é presidente, né, da instituição que você preside, da missão, enfim. Você fale um pouquinho, porque tem tudo a ver com a comunidade brasileira, uma comunidade que faz a diferença, né, de profissionais e empresas que têm contribuído de maneira significativa para, vamos dizer assim, o crescimento, a integração e o desenvolvimento também dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então, bom, primeiro, são muitas coisas. Primeiro, a comunidade. Eu sei que a comunidade brasileira está cada vez mais forte. Eu vejo que de uns anos para cá, a comunidade está mais informada, está mais unida, está se profissionalizando. Então, é uma comunidade bem forte. Hoje, outras agências e outras comunidades já viram o poder da comunidade brasileira nos Estados Unidos, principalmente aqui no sul da Flórida, em Orlando. Eu, quando comecei a trabalhar com corretagem de imóveis, com real estate, eu fundei uma empresa que se chama Invest Brasil USA. Legal. E esse o objetivo da empresa era realmente trabalhar em parceria com outros profissionais para prestar a melhor assistência possível aos meus clientes. Então, assim, onde o meu braço não alcança, eu tenho um profissional confiável, licenciado, que pode atender os meus clientes. E aqui, é o que você falou, nos Estados Unidos, gente, mesmo que você tenha uma empresa com uma abrangência de atuação, de repente, grande parte disso se dá através de parcerias, como você falou, porque aqui as profissões são muito regulamentadas. É cada um no seu quadrado, né?
Você vai ser um corretor de imóvel, você vai se especializar naquilo, vai fazer aquilo muito bem. Não que você não possa fazer outra coisa, obviamente, você pode, né? Você pode até estudar e buscar outra licença, não há problema nenhum. Mas acaba que a pessoa cria um vínculo, ou escolhe uma área onde ela se identifica, ou gosta, ou até que está sendo mais vantajosa em termos de retorno, muitas vezes, e foca naquilo, se especializa, presta um serviço muito bom. Né? Porque Nesse você caso, consegue, você tem a sua certificação. Mas tem carreiras, por exemplo, o real estate. O real estate, qual é a complementação para o meu cliente do real estate? Um advogado de imigração? Um contador tributarista? sim, a Um parte mortgage, tributária, um financiador, um agente agente seguro financiador, também, não? agente de seguros. Isso. Então, a gente começa a trabalhar com profissionais que possam prestar essa assistência para o investidor e para o cliente brasileiro. Então, quando eu vim para cá, eu senti falta disso. Eu senti falta desse apoio, porque eu falava, quem vai me ajudar nessa questão ou nessa... Então, quando eu comecei a trabalhar com real estate, eu falei, eu quero ser o porto seguro do meu cliente, de poder indicar profissionais que eu confio para prestar essa assistência onde o meu trabalho acaba. E foi assim que eu conheci o BBG. Uma grande Foi amiga minha me legal. apresentou o BBG, que é a Renata Castro. Sim, que é uma advogada que é de advogada de imigração, conheço a imigração. doutora Renata. Sim, Ela que me claro. apresentou o BBG, foi em 2016. E eu senti realmente que o BBG era a complementação que eu trabalhava. Por quê? Porque é um grupo que foi fundado em 2006 pela Luiz Vasconcelos, justamente com esse objetivo de conectar profissionais e empresários, brasileiros e não brasileiros, no sul da Flórida. E prestar essa assistência de aonde meu braço não alcança, eu tenho um profissional que pode te atender. Que bacana. Ela me Então, comentou do Aloysio Vasconcelos, que foi nosso entrevistado aqui, o episódio número 6, tá? Você pode conferir aqui também no canal, que ele falou da história de criação do BBG, foi o fundador. Hoje ele é um presidente... ele é o chairman do BBG, É o é o chairman, fundador do ok. Brasil International Foundation, que o BBG é um braço, faz parte do BIF. Querido amigo, um abraço pro Aloysio, que se assistir esse vídeo, já deixa aqui o meu abraço. E a doutora Renata também, Crasso, que é uma advogada muito conhecida aqui na região, oportunamente também vamos convidá-la para vir participar aqui do nosso programa, que vai ser um prazer. Certeza. Então, que bacana. Fala um pouquinho da missão do BBG. Qual que é a missão? Você como presidente, você já está no segundo mandato, não é isso? Estou no segundo mandato. Eu conheci o BBG em 2016. Primeiro me tornei membro. Eu fiz parte de tudo. Eu me tornei membro. Depois eu fiz parte do conselho diretor. Eu fui vice-presidente por 2 anos com a Andréia Faria, que já esteve aqui Que também. teve aqui a Andréia. E agora eu estou presidente no segundo ano, que realmente eu gosto bastante. O BBG me fez crescer como pessoa, como profissional. Hoje nós tivemos um evento muito bom com um dos membros do BBG, a Uninter, que trabalha justamente, está lançando um projeto, Educar Transforma. Eu estou um pouco ausente dos eventos, eu já te expliquei por quê, mas em breve estarei de volta, por questões profissionais, né? Eu te expliquei, por questão de tempo, uma questão agora, como eu estou numa transição, eu vou ter mais tempo disponível para me dedicar mais ao network, que é tão importante, né, Elizabeth? Então, na verdade, porque você perguntou assim, qual a missão do BBG? A missão para mim do BBG é ser esse porto seguro do brasileiro que está aqui nos Estados Unidos e que queira fazer negócios, que queira crescer profissionalmente, Que bacana. que queira aprender com outros profissionais. O grande diferencial do BBG para mim, ele não é um grupo exclusivo, então nós temos vários profissionais da mesma área. Eu acredito que nós aprendemos com profissionais da mesma área. Sim, claro. Não é porque você... Então, um complementa o outro. Exatamente, absolutamente. Então, esse é o diferencial do BBG. Tem vários corretores de imóvel no BBG, ok? Como tem vários, de várias profissões. Exatamente. Móveis. Ele não é um grupo exclusivo. Então, esse é um diferencial. O segundo diferencial, o BBG, ele é um grupo que ele mantém um contato muito bom com outras entidades governamentais, não brasileiros, né? Então, a gente tem um contato muito bom com a Câmara de Pompano, Fort Lauderdale, próprio com a FAU, a parceria com a FAU. Isso é um diferencial grande e que contribui muito para o crescimento dos membros. Sim, claro. Nós temos eventos variados na nossa agenda, desde um evento de networking, um get-together,
como um open doors, onde o membro abre as portas da empresa Legal. para falar Eu um lembro que pouquinho do seu eu trabalho. participei já de alguns. Exatamente. Nós temos palestras, nós temos, começou com a pandemia o Worldwide Connection, que é o nosso evento online mensal, que a gente faz via Zoom, e isso atraiu membros de outros lugares, não somente do sul da Flórida. Através do Worldwide Connection, nós criamos o nosso braço em Orlando, onde nós temos membros do BBG em Mas Orlando existe um hoje. pré-requisito para ser membro do BBG? Não, a gente faz uma aplicação Ok, no site do isso BBG. que é importante. Tem uma Inclusive, vamos aplicação. colocar o site, tá, do BBG aqui, nosso editor vai colocar, e as redes sociais também, colocar. É Uhum. Brazilian Business Group. BrazilianBusinessGroup.com. o Isso. site, e o Instagram, Brazilian Business Group. Brazilian Business Group. Tá? Bem simples. Vamos pedir o nosso editor para colocar na tela também, né? E também a gente coloca para Isso. depois a pessoa que quiser ter o interesse. Então, a Nós temos aplicação... diferentes tipos de membership. Isso que eu queria que você explicasse, os membership e como que é o processo, caso alguém que está nos assistindo, por exemplo, tenha interesse de participar do BBG. Precisa ser do sul da Flórida? Não, você pode participar. Nós temos membros no Brasil, nós temos excelente. membros em outros lugares, temos membros em Atlanta, nós temos membros em outros lugares dos Estados Unidos. Nós fortalecemos o BBG Ásia. Olha só. Quando a Mônica Ribeiro era legal. presidente do BBG, ela fez uma conexão muito boa com brasileiros que moram no Japão. Você vê, E nós eu fortalecemos não sabia. Então temos BBG. membros na Ásia do BBG. Ásia. Que bacana. Que BBG bacana. Ásia. Bacana. Então, São no quantos Worldwide membros Connection- hoje? Eu me lembro que eu perguntei para o Aloísio no episódio, quantos membros? Aí você pergunta para a Elizabeth. Agora Então, tá agora eu bom. estou perguntando. Nós temos 120 membros. 120 Temos membros. 120. Bacana. Talvez um pouco mais, porque tem algumas empresas, como o Banco do Brasil, Drummond, algumas empresas que, logicamente, têm mais funcionários que fazem parte. Nós temos diferentes tipos de membership. Nós Tá. temos o membership professional, que é o self-employed. A própria pessoa, né? própria pessoa que tem uma que pessoa que tem a própria empresa, ele se aplica como ele mesmo ali, se Isso. representando, vamos dizer assim. E nós temos o business. O business nós temos 2 tipos, que são para pequenas empresas, até 6 funcionários, e para acima de 6 funcionários. E nós temos os trustees. Que aí seria o que o trustees? O trustee é um diferencial, porque é onde você trabalha com a logo em todos os nossos tá, eventos. No site nós temos a categoria, o que é cada um, o que representa cada membership. Maravilha. Mas uma vez membro, independente da classificação, categoria, vamos dizer assim, ele tem acesso a todos os eventos, correto? Todos eles têm acesso aos eventos, têm a sua descrição na nossa página como membro, e os programas. A gente tem programas de Blast, nós temos acesso, como você falou, à social media. Hoje nós temos nossa conta no LinkedIn, nós temos no Instagram, nós temos um grupo privado no WhatsApp dos membros e temos também um grupo privado na nossa página do Facebook. Legal, muito bacana, tá vendo? E isso é importante. A Andréa Faria, que esteve aqui, reforçou, a Elizabeth também falando, a participação. Lógico que network denota o quê? Tempo, atenção, né? Dedicação. Muitas vezes, quem mora nos Estados Unidos sabe, a rotina aqui é puxada, o pessoal trabalha muito. Então, às vezes, não dá para participar de tudo. Haja vista, por exemplo, o BBG, quantidade de evento que ela falou aqui, vocês viram? Não dá para participar de tudo. Mas, na medida do possível, é importante priorizar, né? E se fazer presente, ir lá. Na verdade, nós fazemos eventos, não é aquele networking, fala assim, olha, aqui está meu cartão. Anota meu cartão aqui. Isso não funciona. O objetivo que a gente tem trabalhado é que as pessoas se conectem, que elas criem relacionamentos. Eu realmente acredito que um bom referral, uma boa referência, é a base sólida para o seu trabalho. Sim, claro. E também as pessoas fazem negócios com quem elas... Eu uso assim, é um clichê, mas eu gosto. As pessoas fazem negócios com quem elas conhecem, gostam e confiam. Verdade, absolutamente concordo. Você faz negócio com quem você conhece, né? Gosta e confia. Tem tudo a ver, concordo plenamente. Faz sentido. E não é aquele faz simples, né? Toma aqui meu cartão e me liga. Eu faço isso. E cria uma identificação, né? Principalmente quando você fala serviço, principalmente. Quando é uma venda de produto, ok, que um produto vai ser distribuído. Eu posso ter um produto que o outro vende, mas quando você fala de serviço,
tem que haver uma identificação, concorda? Com Tipo assim, a certeza. pessoa tem que Tem ter que uma ter a confiança. confiança. Vou comprar um imóvel, tem que confiar, né, no profissional, no caso da Elizabeth, que vai me mostrar as alternativas, vai me dar um assessoramento do que é melhor para mim, né? Independente do profissional, você tem que ter esse... Ainda mais que é bem diferente, né? O processo de compra. Porque a gente falou aqui algo simples. Eu vi minha casa, pedi o financiamento, mas não é só isso, né? Você tem avaliação, você tem Sim. inspeção, você tem o passo a passo da compra da casa, né? Tem o Tá. crédito que é avaliado. E às vezes que o banco avalia abaixo do valor, né, do que ele estava Por prevendo de isso que é bom um bom financiamento. profissional para ele já fazer o comparativo, né? E quais de são passar. hoje as principais dificuldades que você vê seu cliente enfrentar na hora de aplicar, por exemplo, para a compra de uma casa? O que acontece comparado com quando você comprou sua casa, que o juros estava menor. Quando os juros aumentam, o poder aquisitivo diminui. É porque a prestação fica A maior prestação e a fica renda maior. não acompanha. Então, Sim. pessoas que estavam em 2021 aprovadas para uma casa, por exemplo, de $500 mil com juros de 3%, 3,5%, hoje o juros está 6,5%. Uau. Então, 6,5%, Elizabeth? 6,5%. Caramba, é alto. 6,5%. Pensa bem. É bem alto. Pra Porque nós estamos residência, falando de 6, Estados Unidos, gente. 6. Estados Unidos é a maior economia do mundo. A meta do Banco Central americano é a inflação de 2%. Hoje está em torno de 5%. Você fazer um mortgage de 30 anos com 6,5%, tipo assim, você pode refinanciar no futuro, claro, se os juros caírem. Mas é alto para padrão de primeiro mundo, de país desenvolvido, é um juro bem alto mesmo. Bom, na verdade, então, menos pessoas qualificam, né? Na nesse verdade, caso. nós já temos históricos de juros a 8,5% Sim, e 11%. até... Não muito longe, não muito distante. Tá. É porque realmente a gente acostuma com as coisas boas, né? 3% foi assim, eu tenho um mortgage broker, que é uma amiga minha, ela fala, nós tivemos uma liquidação de financiamentos por 2 anos. Porque 2,5%, 3%. Mas a média é 4, 5, né? Se você pegar a história. Quando eu comecei a trabalhar com real estate em 2013, os juros para estrangeiros era 4,5%. Então. Hoje está 6,5%. Então, se você comparar os juros para estrangeiros há 10 anos atrás para hoje, não tem uma diferença grande. 2 pontos. Mas para o residente... Para o residente tem uma diferença. Aqui tem aquela instituição que você vê... 4% também, está 2%. Fred Mac, né, que a gente vê o histórico das taxas de juros, correto? Uhum. Onde você consegue acompanhar. Na década de 80, que o mortgage foi acho que 16, né, 18. 11%. Não, assim. 11%. Quando o juro aqui, a inflação escalou. Então teve um 8,5%. 8,5%. Deu uma escalada muito grande. Mas para um país igual aos Estados Unidos, é porque a questão é a seguinte, Elizabeth. Você está fazendo um financiamento para 30 anos. Pensa bem. É um período longo. Quando você faz a conta, então... Você acha que a tendência da taxa de juros no mercado, qual que é a sua opinião? Se continuar com essa inflação, os juros não vai diminuir. Mas a inflação tá diminuindo, né? Estava 7,1, está caindo para 5. Só que o mercado de trabalho está aquecido. É um caso curioso que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos. É até difícil de você fazer qualquer tipo de previsão. Mas você acredita que os preços dos imóveis podem sofrer algum tipo de correção? Longe de falar o que aconteceu naquela época da crise. 2008. Não, aquilo eu acho que dificilmente vai acontecer. Mas você acha que pode existir uma correção, vamos dizer assim, um ajuste de preço em torno de 10 ou 15, 20%? O mercado já está estabilizando. Porque há um ano atrás a gente não conseguia fazer essa negociação que está sendo hoje em relação a appraisal. As propriedades estavam sendo vendidas um pouco acima do valor de appraisal, muitas propriedades sendo vendidas em dinheiro, sem contar com financiamento, ou colocando financiamento, mas não levando em consideração o valor da avaliação. Então, eu sei que o mercado vai estabilizar. Hoje você está conseguindo estruturar, dentro do padrão da avaliação. Do valor avaliado. Já é um sinal que o mercado está estabilizando. Isso que ela está explicando, gente, só para você entender, aqui nos Estados Unidos, quando você vai comprar uma casa, existe um profissional, né, que vai fazer um appraisal, que é uma avaliação. Essa avaliação ela vai nortear o financiamento bancário.
O banco vai financiar até aquele limite, não o valor total. Geralmente financia 80%, 95%, e de acordo com aquele valor. O que ela está dizendo é o seguinte, na época da pandemia, uma casa no appraisal valia $500.000, o comprador estava com tanta ânsia de comprar que ele oferecia 600, 550, e quer dizer, acima, né? Então, acima do valor do appraisal. Olha só, acima do valor do que o banco e os avaliadores chegaram à conclusão que vale aquele ativo. Quer dizer, é como se fosse, fazendo analogia com o Brasil, o ágio, né? Quem viveu, não sei se você pegou a época lá do ágio, que o pessoal pagava ágio para adquirir. É como se fosse um ágio aqui nos Estados Unidos. Olha só que loucura. A procura e oferta, né? O mercado teve um período que tinha uma oferta maior e as novas construções... Uma procura, no caso, maior, né? Uma procura se maior. Tinha uma procura maior. Uma procura maior. As novas construções não conseguiam entregar a tempo, porque também teve uma falta de material de construção, então as novas construções estavam demorando um pouco mais para ser entregues, isso fez com que as propriedades aumentassem também. E uma mudança de comportamento, né? Que as pessoas começaram a trabalhar dentro de casa, queriam aumentar ou ir para uma casa maior, melhorar a casa. Houve um aumento de venda de imóveis, né? De decoração e construção na época da pandemia, porque as pessoas ficavam mais tempo dentro de casa, aí elas falavam assim, poxa, eu preciso melhorar, né? Meu escritório, minha sala, porque ficou muito tempo. Teve essa movimentação dos dois lados, porque teve a movimentação, eu tive clientes que venderam, nós moramos numa casa de 4, 5 quartos, eu quero diminuir, e é a oportunidade de eu vender agora. Que é um preço alto, a né? casa e comprar uma de 2 quartos ou 3 quartos. E essa de eu preciso de um escritório. Aí aumentou, então, teve que ir para um lugar maior. Lugar maior. Ou eu moro numa townhome, eu estou com 2 crianças em casa que não tem jardim. Eu preciso de um jardim. Então, teve essa mudança realmente de comportamento durante a pandemia. Que, logicamente, ficou. Eu acredito que muita gente ainda continua trabalhando de casa, mas que isso vai ficar cada vez menos. Mesmo que eu trabalho 2 dias de casa, 3 dias de escritório, a tendência não vai ser mais só home office. 100% eu acredito que não. Isso é algo híbrido, talvez um dia da semana, né? Ele tem mais... Um dia, 2 dias. Tem uma estrutura. Apesar de que os webinars, as conferências, acredito que isso não vai acabar. Que antes havia certa resistência, não sei se você lembra. Você falava de fazer call, a pessoa preferia, não, vamos marcar a reunião no escritório. Eu mesmo não fazia. Então, agora... Eu fazia algumas quando o cliente estava no Brasil e tudo, mas aqui... Mas agora você faz, concorda? Mesmo podendo voltar, acho que todo mundo, numa semana, 1 ou 2, você tem sempre alguém ali que você vai fazer via Zoom. Eu gosto muito desse encontro pessoal, mas, logicamente, a gente tem as reuniões por Zoom. Tem, é quase possível hoje, né? Você não ter mesmo. Eu estou aqui, por exemplo, em Boca Raton e você está em Miami, vamos fazer um Zoom. Vai te poupar 2 horas de trânsito. Exatamente, ida e volta, isso aí. Em relação, agora eu quero puxar um pouco para a pessoa que está lá no Brasil, para você que está no Brasil, quer comprar um imóvel aqui na Flórida. É possível? Claro. Como é que é o processo? Explica um pouquinho para quem está assistindo a gente lá, que é do Brasil. Bom, no meu website eu tenho as cartilhas, que é para o primeiro comprador. Bacana. Então, essa cartilha é um e-book. Qual que é o website? É investbrasilusa.com. Brasil com S, mas pode ser com Z também, ele vai para o mesmo website. Ok. Inteligente, ela usou o mesmo domínio com Z e com S. Se a pessoa errar a grafia, vai para o mesmo lugar. Vai para o mesmo lugar. Então, a gente tem as cartilhas, e essa cartilha é mesmo passo a passo do guia do comprador. Que bacana. Desde quando você está procurando, como contratar um corretor, como procurar a casa, encontrou a casa, tem um contrato executado, e agora? Aí vem financiamento, os termos que são utilizados, como appraisal, o que significa appraisal, avaliação, o que é uma inspeção, o que é um explicando em português, né? Para o brasileiro tudo. Até modelo de contratos, os contratos padrões que a gente tem na Flórida, a gente tem no website. E o primeiro passo, na verdade, é você contratar um corretor de imóveis. A grande diferença dos Estados Unidos com o Brasil, que aqui nos Estados Unidos a gente tem um banco de dados centralizado. Então, eu como corretora, eu vou ter acesso
através do MLS, que é o nosso banco de dados, a todos os imóveis que estão disponíveis para venda ou aluguel no sul da Flórida. Você tem como acessar e negociar qualquer um dos imóveis que estão listados. Qualquer. E em toda negociação, sempre você vai ter um corretor do vendedor e um corretor do comprador. Então, eu vou estar representando ora o vendedor, ora o comprador. E isso não acontece muito no Brasil, porque no Brasil tem muito aquele escritório. Eu nunca trabalhei como corretora no Brasil, mas eu sei como funciona, porque eu já vendi imóveis no Brasil. Então, você vai numa corretora, você lista a sua casa nessa corretora e as pessoas visitam cada corretora para ver a solicitagem e tem imóveis que são exclusivos também na imobiliária. São imobiliária. exclusivos. Aqui você trabalha com imóveis exclusivos, mas através do banco de dados do MLS, do site dos corretores, você tem acesso a todos esses imóveis. Então, essa é a primeira diferença. Então, é você contratar um corretor que você confie, conversar, mostrar, saber se tem experiência nessa área que você está procurando, que tem corretores que se especializam em Palm Beach, em Broward, em determinadas áreas. No caso, a localidade, a especialização atrelada à localização, se Exatamente. diz. Entender um pouco o que você procura. Por exemplo, eu tenho clientes que falam assim, eu moro em determinado local, eu quero um local mais calmo, eu quero um lugar mais agitado. Mostrar para o cliente o que é o distrito escolar, que funciona bem diferente do Brasil. As escolas aqui, a maioria das pessoas vão em escolas públicas. Sim. E a escola está vinculada ao seu CEP. Okay. Então, as pessoas não entendem muito isso, a gente tem que explicar direitinho, principalmente quem tem família. Que no Brasil não tem, né? Tipo assim, você pode morar no bairro e seu filho pode estudar, sei lá, na outra escola. Porque a maioria das pessoas vão em escola particular. Particular também. Aqui também, né? Se você paga. Mas se você vai na escola pública, você tem que ir na escola pública do seu bairro. Então, que é da sua zona ali, né? Existe uma zona escolar atrelada ao zip code, né? Que é o CEP. Isso. Que é o CEP. Essa é uma diferença. A outra diferença é os condomínios, as restrições. Isso não acontece no Brasil também. Muitos condomínios aqui, o novo proprietário tem que ser aprovado para morar no condomínio. É verdade. Ou o novo inquilino. E às vezes não aceitam. Eu me lembro que eu mudei para cá, Elizabeth, foi aqui na Flórida não, foi em Connecticut. Eu vim para estudar primeiro e fui alugar uma casa. Eu não comprei, fui alugar. E eu adorei um apartamento, adorei. Na hora que eu fui, não, você não qualifica. Mas por quê? Porque é um apartamento, você tem que ter uma certa idade para você morar lá e não pode ter criança. E eu tenho filhos, né? Então não aceitam crianças e é uma certa idade para cima. Acima de 55 anos. Alguma coisa, eu não me recordo, mas acho que era 55 Tem várias anos. restrições, vai depender do condomínio. Tem condomínios que só aceitam moradores assim, pelo menos um morador tem que ter acima de 55 anos e os outros moradores acima de 18 ou 21, depende da regra do condomínio. Tem condomínios que pedem crédito, pede Social Security. Então, a outra coisa que tem que ver direitinho... Comprovante de renda, né? Também tem que ver a restrição, quais são as regras de cada condomínio. Tem condomínios aqui, principalmente na Flórida, que estão vinculadas a um country club, a um clube social de golfe, que você tem que pagar uma mensalidade, um membership para ser sócio. Que é um valor altíssimo. Em alguns casos, sim. E que a casa é baratinha, você vê aquela casa linda. A casa tem um valor menor do que a casa de mercado, justamente porque está vinculado a um clube. Então, é muito importante você entender as regras. Porque o brasileiro também fala assim, mas tudo bem, eu consigo driblar as regras do condomínio. Não consegue. Então, tem restrições de aluguel. Muitos brasileiros querem, eu quero comprar para investir, eu quero comprar para aluguel. E tem propriedades que você não pode alugar no primeiro ano. Tem que morar. Então, é muito importante. O condomínio que eu moro é assim. Primeiro ano, você não pode alugar. E, aliás, do número de casas tem um limite. Eles têm um coeficiente. Aprovaram agora que eu vi na reunião de condominal. Eles queriam mudar, mas não, definiram um limite. Sei lá, do X número de casas, 10%, tantos por cento pode ser de aluguel. Fora isso, não pode. Então, isso é muito importante. Saber realmente todo o histórico, imposto, o IPTU e todos os custos
que incluem na compra da casa. Que aí varia da localização também, né? Varia da localização, varia do condomínio, se a casa está dentro de condomínio ou Não, eu não, digo quais são as o property restrições. tax. Aí, por exemplo, Ele Parkland é varia um de valor maior que acordo. Boca Raton, que é menor do que, sei lá, Del Rey, não Ele sei. varia de acordo com a casa, mas normalmente é 1,5% do valor do imóvel. Aí entra se você Mas vai tem ser uma homestead, aí vai entrar se você vai ser morador, se você é investidor, tem alguns outros Mas tem uma descontos. diferença também, que eu me lembro, quando você faz um negócio em Palm Beach e em Broward, no que diz respeito às taxas quando você paga no financiamento. Não tem uma diferença Não, dessa? quando você compra uma casa em Palm Beach, o vendedor paga os Ok, é closing isso, costs, os exato. custos de fechamento. Isso, E exatamente. quando você vende uma casa, quando você compra uma casa ou vende uma casa em Broward, esse custo é dividido. Tem uma parte que o Ah, vendedor tá. paga, tem uma Ok. parte que o comprador paga. Isso tem diferença Isso, de esse, acordo esse é com de o acordo com condado. Palm Beach. Na verdade, Palm Beach que tem essa, Essa regra essa regra, diferente dos outros, dos outros condados. é. Mas Ok. é só no fechamento. Mas Não, o importante é que o comprador saiba todos os custos envolvidos na compra de um imóvel. Condomínio, que é mandatório, qual seria a previsão para o IPTU, que são o property taxes, quais são as restrições. Tem condomínios que não deixam você colocar aqueles caminhões truck ou vans ou carros comerciais. Então, é muito importante que tenha confiança e que o corretor passe todos esses dados antes do fechamento. para ele Depois que saber, você tá fechou, ciente. É. exatamente, E depois vem que. para o dor de cabeça, Para evitar, né? com E a certeza. questão da inspeção é importante, né? Muito importante A de inspeção, sim, porque o que acontece? Quando você compra uma casa nova, ela vem com a garantia do construtor. Então, os eletrodomésticos, aqui também é bem diferente do Brasil, porque 90% das casas são vendidas com os eletrodomésticos. Nós temos o ar-condicionado central aqui, telhados e outras coisas. Então, quando você compra uma casa nova, todo esse equipamento, toda a casa vem com a garantia do construtor, porque a Sim. casa é uma nova construção. Quando você compra uma casa usada, que até o contrato é diferente, a gente chama de as is, você vai comprar uma casa que ela não é nova, mas você tem direito de inspecionar a casa para entender quais são as condições da casa. Porque você vai ver a casa e falar, essa parede aqui está vermelha, o piso tem tapete, tem um piso de cerâmica ou qualquer outra coisa assim. Mas a inspeção, ela vai te dar a idade do telhado, idade do De ar-condicionado, tudo. Isso se e é tem um fator que você cupins. pode até rever a decisão, concorda? Com Depende certeza, dependendo do do relatório relatório. que você tem da inspeção, você pode renegociar o valor da casa, Isso. você pode desistir. Desistir, Os exatamente. maiores empecilhos quando você está negociando uma casa é o telhado. Eu mesma agora estou fechando uma casa que na negociação da inspeção a gente negociou com o vendedor e o vendedor está trocando o telhado. A gente só vai fechar a casa quando o telhado for entregue. Porque o telhado já está bem. O telhado já estava antigo, já de- precisava. Aí o que acontece? Quando você compra uma casa que tem um telhado antigo, o seu seguro vai ser mais caro. Sim. Outra coisa que o brasileiro também não está acostumado, porque o brasileiro aqui, principalmente quando a casa é financiada, o seguro é obrigatório. Você tem que ter um seguro na casa. E por causa dos furacões e tudo Sim. mais, né? Então, o seguro da casa é mandatório quando a casa é financiada. E aí o relatório de inspeção, dependendo do relatório, o seguro pode diminuir até. Se tiver proteções Sim, adicionais, né? Contra se for uma casa nova, se ela tiver seguindo todas as regras para furacão, a painéis proteção, né? Isso. elétricos, telhado novo, Ou ar-condicionado novo, que coloca na janela. janela de furacão, de hurricane impact, Isso, aquele. E janelas de também, impacto, não a janela na frente que você. os shutters. Shutters. Porque os shutters, na verdade, hoje você tem as janelas de impacto, que são janelas à prova de categoria 5 para furacão. Mas você tem também outras opções para janelas comuns, que seriam aqueles shutters que é como se fosse uma persiana e você Isso, mas aquilo fecha, ali também você fecha e protege, protege, né? protege. Então, tudo isso te dá um valor de seguro diferenciado. Menor, porque você está Uhum. protegendo a É. propriedade. E as seguradoras, como é que elas avaliam as condições da casa? Pelo relatório de inspeção. Que são vários, né? 4
sei lá, são, A gente tem four de points, venha, four points. porque a parte elétrica, telhado, ar-condicionado e plumbing, né, que é a parte de Hidráulica. hidráulica. Às vezes você Entendi. esquece a palavra Palavra em em português. português. Normal. Mas então, é todo um processo, vocês estão vendo? Tem todo um processo, tem que ter um profissional licenciado com conhecimento para ajudar você, para você evitar problema, né? De, às vezes, fechar um contrato, fazer um negócio e depois ter dor de cabeça ou arcar com prejuízo que não estava na sua programação, vamos dizer assim, né? Imagina, acabei de comprar uma casa, financiei 30 anos, tem que trocar o telhado, imagina. E não é um valor baixo, né? É um valor, dependendo da casa, é uma quantia considerável. Tem que ver, o importante é que a compra consciente, porque eu já tive clientes que compraram casas que tiveram que trocar o telhado, mas o valor foi negociado okay. Foi e tudo diminuído mais. O valor que seria. Exatamente. Exatamente. Ele estava então, ciente, né? A compra consciente. Compra consciente. É a que evita dor de cabeça. Exatamente. Elizabeth, em relação às transações comerciais, qual é a dinâmica? É diferente, né? Quais são os desafios e os problemas que eventualmente você já presenciou, de repente, de brasileiros que estão comprando negócios aqui, que às vezes pode dar algum tipo de problema? Como é que acontece? Conta um pouquinho pra gente. Bom, os mais comuns são, por exemplo, brasileiros que compram franquias americanas e quando chegam, começam a trabalhar na franquia, querem alterar as regras. E a franquia é muito clara, né? A franquia você é uma receita de bolo, é um modelo de negócio que deu certo e você tem que seguir as regras do franqueador. Não pode sair. Não pode sair. Então, existe alguns profissionais, alguns executivos que não costumam, eles gostam de inovar, o brasileiro gosta de inovar. Então, fala, não, isso aqui está errado, e aí vem algum problema, quer mudar a regra da franquia. E quais são as penalidades nesse caso? A franquia aplica multa. Multa, e ele tem que pagar. Apesar que tem uma história muito interessante com o chicken filé, né? O chicken filé, quem inventou, é uma história longa, mas você pesquisa depois. Quem inventou o milkshake do chicken filé foi um franqueador. Um franqueado. Foi um franqueado. Ele que colocou, a franquia não autorizou, ele falou assim, eu faço rápido, e hoje é um dos campeões de vendas. Então, quer dizer... Às vezes acontece, mas... Eles aceitaram, mas na maior parte... Na maior parte acaba gerando multa. E o segundo é quando o empresário traz o negócio dele do Brasil para os Estados Unidos e não faz essa pesquisa de mercado. Acredita que tenha que ser o mesmo modelo. E, logicamente, a gente viu vários negócios aqui que vieram com o mesmo modelo do Brasil e que falharam. Sim, tem porque vários. Você tem mercado aqui diferente, você tem expectativa, valores, porções, principalmente na área de alimentação. As porções aqui são diferentes, atendimento diferente. Então, por mais que você tenha um modelo muito bem sucedido no Brasil, deve ser feita uma pesquisa de mercado aqui, tanto de consumo quanto de área a ser aberta ao negócio. O negócio é para evitar, e temos vários casos aqui, né? Inclusive na região da Flórida, aí, de empresas super eu não gosto de falar que eu não gosto de chutar cachorro morto. Né, também não é tipo assim, não convém, né? Falar nomes, mas tem exemplos claros aqui de modelos de negócio muito bem sucedido no Brasil, que vieram para cá e que infelizmente não deram certo, talvez muitas das razões, né? Por questão de adaptação, talvez não atrair o público correto. Enfim, Elizabeth, o papo está muito bacana aqui, é um papo passa rápido, né? Mas a gente tem tempo delimitado, até porque vai para o YouTube, e se passar de um certo tempo também fica, acaba. Mas assim, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter aceito participar desse bate-papo, né? Um podcast, mas é como se fosse uma conversa, só que a gente podia estar num restaurante, num bar, enfim, numa sala, conversando sobre negócios, trocando ideia, mas estamos aqui fazendo isso, nós estamos, na verdade, num estúdio, mas sendo gravado. E assim, todas as pessoas podem acompanhar essa troca de ideias, que foi muito interessante e valiosa. Foi um prazer todo meu. Eu quero que você, antes da gente encerrar, que você faça suas considerações finais. Se você quiser deixar alguma mensagem para a nossa audiência, alguma dica, fica à vontade.
Bom, a minha dica, não importa se você vai comprar um imóvel, se você está vindo com visto de estudante, se você quer comprar um negócio, ou se você está vindo a passeio, faça uma boa pesquisa, porque existem várias opções de, de negócios aqui nos Estados Unidos, né? E que você venha consciente, porque às vezes a pessoa vem também com aquela ideia falsa, né, de que aqui é o país das maravilhas, né, Que que tu... dinheiro, dólar cresce em árvore. Não é assim. Então, que faça uma boa pesquisa, que estude, que faça um planejamento e que sempre procure um profissional licenciado e que pergunte para o profissional qual é a experiência dele, porque às vezes a experiência de um profissional em determinada área não é a área que você está precisando. Então, que tenha um pouco essa entrevista com o profissional que você precisa e pesquise bastante. Existe muita informação. A comunidade é uma comunidade forte e você vai ter vários exemplos de sucesso, de profissionais de sucesso aqui. Que bacana. Então, pesquisar, viu? Fazer o dever de casa, não tomar decisões precipitadas. Dicas valiosas aqui da Elizabeth, que é corretora de imóveis, empreendedora, contou um pouco da história de vida dela, presidente do BBG, uma instituição referência aqui nos Estados Unidos, na Flórida, onde tem a sua maior atuação, mas não só, como ela deixou muito claro aqui ao longo do nosso bate-papo, em todos os Estados Unidos, até internacionalmente. Enfim, muito obrigado a você que nos assistiu, obrigado, Elizabeth, por ter participado aqui comigo desse programa. Se você gostou do nosso podcast, por favor, inscreva-se no nosso canal, compartilhe para o seu amigo, passe para o colega, vamos fazer a mensagem chegar cada vez mais para o maior número de pessoas, tá bom? Para que esse trabalho, que essas conversas possam inspirar você a tomar decisões acertadas, fazer o certo, crescer e prosperar. Deus te abençoe, como sempre digo, vamos em frente! Legal, Gostei, legal, muito bom. legal, Foi bom? um bate-papo legal, obrigado.